Vamos falar um pouquinho sobre o esboço de Atos dos Apóstolos a partir de Brothers David Haley, do livro Introdução ao Estudo do Novo Testamento, da antiga editora Juerp. E ele faz do capítulo 1 de Atos, versículos 1 a 5, o prólogo. E aí nesse prólogo ele vai fazendo aquela palavra, né? Você deve reparar que ele vem de lá de trás, comunicando, apresentando e assim por diante. Do versículo 6 ao 26, ele vai introduzindo o leitor no assunto, até que do capítulo 2, versículo 1, até o capítulo 6, versículo 7, ele fala da trajetória da igreja de Jerusalém, apresentando o cristianismo judaico. A gente tem capítulo 2, versículos 1 a 47, o dia de Pentecoste, a presença do Espírito Santo, versículos 1 a 4 do capítulo 2, a reação da multidão, versículos 5 a 13 do capítulo 2, a pregação de Pedro, versículos 14 a 36 do capítulo 2, a chamada ao arrependimento, versículos 37 ao 40 do capítulo 2, e a igreja judaico-cristã, versículos 41 a 47 do capítulo 2. Gilson mandou informar aqui que está chegando. E aí, diante dessa situação, o que a gente observa? A gente vai reparar que quando isso acontece, a gente tem aquela igreja nascente, a igreja judaico-cristã. É uma igreja cristã que é praticamente uma igreja de judeus cristãos. Vamos ao capítulo 3, versículo 1 até o capítulo 4, versículo 31. No caso desse trecho, a gente fala sobre a cura do coxo e suas consequências. A gente tem a cura do coxo no templo, versículos 1 a 10 do capítulo 3. A gente tem o sermão de Pedro para os judeus, versículos 11 a 26 do capítulo 3. A gente tem a prisão de Pedro e João pelos saduceus, tem o interrogatório pelo sinédrio e a soltura subsequente, capítulo 4, versículos 1 a 22. E a gente tem aquela oração por ousadia na proclamação. Não é aquela oração, Senhor, livra a gente de ser preso, Senhor, livra a gente de tomar chicotada, Senhor, livra a gente de passar vergonha. Não, é Senhor, dá mais ousadia para a gente continuar cumprindo a missão. É uma oração diferente, né? E aí, nesse caso, a gente vai reparar aqui que essa oração está registrada entre o versículo 23 ao 31 do capítulo 4. Nessa jornada da igreja de Jerusalém, no cristianismo judaico, a gente tem também o que? A vida comum da igreja de Jerusalém. Capítulo 4, versículo 32 até o capítulo 5, versículo 16. O progresso da igreja, versículos 32 a 35 do capítulo 4. Exemplos de generosidade cristã real, no caso de Barnabé, versículos 36 e 37 do capítulo 4. Exemplo de hipocrisia, engano e fraude e os seus resultados, o que acontece com Ananias e Safira, capítulo 5, versículo 1 a 16. Depois disso, a gente tem os apóstolos perante o sinédrio, capítulo 5, versículo 17 ao versículo 42, a prisão e exame dos apóstolos pelo sinédrio, versículos 17 até o versículo 32, o conselho de Gamaliel, versículo 33, versículo 39 do capítulo 5. Vocês devem lembrar até daquele conselho que ele dá, né?
Gente, se o negócio de Deus, vai para frente. Se não for, não vamos esquentar a cabeça com isso não. E aí, continuando, os apóstolos libertados, versículo 40 a 42 do capítulo 5. Depois a gente tem a crise dentro da igreja, capítulo 6, versículos de 1 a 6. Dois grupos de cristãos, helenistas e hebreus, versículo 1. A gente vai reparar aquela treta que tem, porque tem as viúvas dos helenistas e tem a viúva dos hebreus. Ou seja, aqui é uma igreja judaica. A diferença é que são judeus helênicos e tem judeus hebreus. Deu para entender, certo? E aí, nesse caso, a gente tem essa treta aqui. E aí vem o conselho dos apóstolos, versículos 2 ao versículo 4 do capítulo 6. É onde, por exemplo, algumas pessoas vão dizer que ali está acontecendo, de certa forma, uma democracia. Eu tenho minhas ressalvas em relação a isso. Por quê? Porque os apóstolos, eles não põem a coisa para voto. Eles falam, separem 7 homens, eles estabelecem um critério. 7 homens que tenham boa reputação, sejam cheios do Espírito e tenham sabedoria, né? Então, o que acontece? É importante a gente ter aquela questão, né, de esses homens, esses servos de Deus, eles estarem numa determinada condição que o povo sozinho não estabeleceria o critério. Até porque quem disse que a voz do povo é a voz de Deus foi o Pelé, não foi? Então, assim, eu acho que não foi a Bíblia que disse isso. A voz do povo é a voz do povo, a voz de Deus é a voz de Deus. Tanto que é que o povo queria um rei, deu no que deu. O povo queria bezerro de ouro, deu no que deu. O povo queria Barrabás. Então, assim, eu tenho minhas ressalvas. O que acontece é que os apóstolos, eles consultam o povo na questão de assim, vocês conhecem no meio do povo esses perfis que a gente está precisando, então vocês vão de certa forma recomendar os nomes que a gente precisa com esse perfil. Foi isso que aconteceu, e não necessariamente assim, vocês escolhem quem vocês quiserem aí para a gente aceitar. Não foi desse jeito. Voltando para cá, o que a gente vai observar? Vem a crise, os dois grupos, o conselho dos apóstolos e a escolha dos 7. E nessa escolha dos 7, versículo 5 e versículo 6 do capítulo 6. E aí vem a primeira sentença transicional, capítulo 6, versículo 7. Quem pode ler aí, por favor? Crescia a palavra de Deus e em Jerusalém se multiplicava o número dos discípulos. Também muitíssimos sacerdotes obedeciam à fé. Entendeu? Então a gente percebe que a partir dessa resolução, dessa caminhada, indo agora, né, para uma nova estação, vem essa expressão aqui, que deixa claro que a gente está indo para uma nova etapa na história da igreja em Atos dos Apóstolos. Eu confesso que assim, eu não percebia isso, né, dessa mudança de fase a partir dessa, como é que eu posso dizer, como se fosse um ponto final para começar um novo parágrafo, uma coisa mais ou menos assim. Ia falar alguma coisa, Fernando, ou não? Não. Então tá. Então, o próximo bloco, a perseguição que leva à inclusão dos meios judeus, que é do capítulo 6, versículo 8 até o capítulo 9, versículo 31. A gente tem a ousadia de Estevão no versículo 8 ao versículo 10 do capítulo 6. A gente tem oposição e prisão de Estevão do versículo 11 ao versículo 15 do capítulo 6. A gente tem a defesa e o martírio de Estevão, capítulo 7, versículo 1 ao capítulo 8, versículo 1. A gente tem a perseguição que causou a dispersão, capítulo 8, versículo 1 até o versículo 3. A gente tem
Filipe pregando em Samaria ou Samaria e Gaza, capítulo 8, versículo 4 até o capítulo 8, versículo 40, e nesse trecho, do versículo 4 ao 40, tem Filipe e os samaritanos, versículo 4 ao versículo 13, tem também a igreja de Jerusalém enviando 2 apóstolos para confirmar o trabalho samaritano, versículo 14 a 25, depois de toda essa movimentação, dessa multidão toda, o vento sopra e Filipe vai lá para falar com o eunuco etíope, versículo 26 ao versículo 40. E aí, o próximo bloco mostra a conversão de Saulo de Tarso, no capítulo 9, versículo 1 até o versículo 31, que é desmembrado da seguinte forma: perseguição por Saulo da igreja, versículo 1 e versículo 2 do capítulo 9, conversão de Saulo, versículos 3 a 9 do capítulo 9, batismo de Saulo, versículos 10 a 19 do capítulo 9, Saulo em Damasco, Jerusalém e Tarso, versículos 20 a 30 do capítulo 9, e a segunda sentença transicional, capítulo 9, versículo 31. Quem pode ler aí? O 31? 9 e 31. Está aqui, ó. A igreja, na verdade, tinha paz por toda a Judéia, Galiléia e Samaria, edificando-se e caminhando no temor do Senhor e no conforto do Espírito Santo, crescia em número. Aqui nós podemos ver que a obra não é dos homens, como eles diziam. Isso. Então, eu vejo assim, ele poderia estar dizendo que se essa obra é dos homens, ela falirá, vai falir, porque, para mim, eles não tinham conhecimento nenhum de Deus, eles eram religiosos, pô. Sendo que o grupo que estava fazendo essa parte aqui, ó, crescia no conforto do Espírito Santo. Não, isso não é para qualquer um. Você percebe que o autor ele faz questão de frisar que o sucesso da igreja é devido única e exclusivamente a Deus. A Deus, Entende? E você percebe, fechou aquele bloco no capítulo 6, versículo 7, com essa palavra, e a obra ia avançando, e Deus ia abençoando. Aí agora, capítulo 9, versículo 31, e a obra ia avançando, e Deus abençoando. E aí, vamos agora para o próximo ponto do esboço, que é a inclusão dos gentios na igreja. Primeiro a gente tem o que? Judeus helenistas. Agora a gente tem gentios mesmo. Pastor, esses judeus helenistas, é devido ao conhecimento dele? Não, é porque acontece. Helenismo tem a ver com a questão de ser grego. Tá. Entendeu? Quando se fala de helênicos, está falando de gregos. Entende? E quando está falando de hebreus, está falando de judeus. De judeus de Israel. Deu para entender? Porque os outros eram judeus, mas eles estavam em outras terras. Esses eram judeus, mas estavam na terra de Israel. Então, lembra que vieram, se reuniram e a coisa começou a fluir? Foi mais ou menos assim. Agora não, agora gentios. Quem são os gentios? Todos que não são judeus. São os povos das gentes. Que, por exemplo, o judeu se via como assim: nós somos exclusivos. Eles são as gentes aí. Só que Deus deixou claro, só tem um povo. Não há nem judeu, nem grego. Todo mundo é um povo só. E aí, seguindo aqui, a gente vai observar a inclusão dos gentios na igreja. Capítulo 9, versículo 32 ao capítulo 12, versículo 23. Pedro, no oeste da Palestina, versículos 32 a 43 do capítulo 9. E aí a gente tem a conversão de Cornélio, capítulo 10, versículo 1 ao capítulo 11, versículo 18. Temos a visão de Cornélio, versículo 1 ao 8 do capítulo 10. A visão de Pedro, versículo 9 ao 23. Depois a conversão de Cornélio durante o sermão de Pedro, versículo 24 ao 48 do capítulo 10. E a defesa de Pedro por pregar e se associar com os gentios, no capítulo 11, versículo 1 a 18. Por que Pedro vem todo cheio de habilidade? Porque a turma da igreja
fala o quê? Ah, fala sério. Você está recebendo essa gente estranha? Como é que tu prega para esses caras? Aí Pedro vai, tem toda aquela explicação, mas Deus me mostrou, não sei o que, parará. Percebe o quanto que assim, Atos vai deixando claro que assim, Deus está rompendo com o preconceito, Deus está rompendo com as barreiras, Deus está rompendo com aquilo que separa os homens. Da circuncisão E os não circuncidados, exatamente. E aí, a gente vai reparar aqui, continuando, no bloco seguinte, a igreja em Antioquia da Síria, capítulo 11, versículo 19 a 30. E nesse bloco a gente desmembra, versículo 19 a 21, homens não identificados pregam em Antioquia. Versículo 22 a 26, Barnabé e Saulo em Antioquia. Versículos 27 a 30 do capítulo 11, missão a Jerusalém de socorro à fome que está tendo na terra. Depois, o bloco seguinte trata da perseguição conduzida pelo rei Herodes Agripa I, capítulo 12, versículo 1 a 23, que é desmembrado em 3 pontos aqui: a morte de Tiago, filho de Zebedeu, versículo 1 e 2 do capítulo 12, a prisão e fuga de Pedro, versículos 3 a 17 do capítulo 12, a morte do rei Herodes Agripa I, versículo 18 a 23 do capítulo 12, e a terceira sentença transicional, versículo 24 do capítulo 12. Versículo 24 do capítulo 12, quem pode ler aí? Entretanto, a palavra do Senhor crescia e se multiplicava. Entende? Então, percebe que sempre tem esses blocos. Rita, se puder, avisa lá o Jefferson, o Justo está aqui pedindo para ele abrir o portão. Entendeu? Eu sei que ele falou para isso, né? Mas está pedindo. E aí, seguindo aqui, vamos lá. O próximo núcleo, o problema da comunhão dentro da igreja, capítulo 12, versículo 25 até o capítulo 16, versículo 5. E aí a gente tem aqui o bloco da primeira viagem missionária, capítulo 12, versículo 25 até o capítulo 14, versículo 28. Barnabé e Saulo retornam a Antioquia, versículo 25. Barnabé e Saulo separados para uma missão, versículos 1 a 3. Em Chipre, versículos 4 a 12. Em Antioquia da Psídia, versículos 13 a 52. Sendo que essa parte é desmembrada em 4 subtópicos: o sermão de Paulo numa sinagoga, capítulo 13, versículo 13 a 41. O interesse gentio suscita a inveja dos judeus, versículos 42 a 45. Observa bem, lembra daquilo que nós falamos sobre a questão da autoexclusão dos judeus? Os judeus, em vez de ficarem felizes, eles ficam chateados porque os gentios vão abraçando a fé. Entende como é que o fato de um indivíduo estar numa religião de Deus não significa que ele seja de Deus? Entende? Porque o ser de Deus é muito mais do que você estar dentro do grupo. Por exemplo, como é que eu posso dizer? Uma bola de borracha num balaio de gato não se torna gato porque está dentro do balaio. Entende? Ela é bola de borracha. Não é porque ela está dentro do balaio de gato que ela é um gato. Então, um ímpio entre crentes não deixa de ser ímpio porque está entre crentes. É importante a gente ter essa noção. Então você vê que assim, estavam no meio do povo de Deus, mas rejeitavam as orientações divinas. Olha só a escrita, como é que está, pastor? Oi. Mas os judeus, vendo as multidões, tomaram-se de inveja e blasfemando contradiziam o que Paulo falava. Deu para entender? Então, você entende? É aí que você observa que assim, o relacionamento com Deus ele é muito mais profundo do que pertencer a um grupo religioso. Pertencer a um grupo religioso deveria ser consequência de uma decisão de entrega que você toma em relação a Deus.
Agora, infelizmente, às vezes a gente pertence a um grupo religioso e acha que é um cristão ou é alguém de Deus porque está dentro do grupo. Não é verdade. Mais uma vez, pelos frutos a gente vai conhecer a árvore, certo? Continuando aqui, a gente vai reparar que assim há uma resistência, há uma oposição aqui, e diante desse caso a gente vai reparar, né, que versículos 46 a 49 mostra o que? A virada para os gentios, e do capítulo 13, e do versículo 50 a 52 vem uma oposição que causa a expulsão dos missionários. E aí encerra os 4 subtópicos da primeira viagem em Antioquia. E aí depois vem a viagem missionária em Icônio, capítulo 14, versículo 1 a 7. Depois em Listra, capítulo 14, versículos 8 a 18, onde a gente tem onde a gente tem 8 subpontos. Pastor, Oi. em relação, rapidinho, o senhor passou direto, não deu para falar o senhor ali? No 50, aquilo que o Jefferson falou ali, que ele fala assim, ó, mas os judeus, no 13:50, instigaram as mulheres piedosas de alta posição e os principais da cidade e levantaram a perseguição contra Paulo e Barnabé, expulsando-os do seu território. Olha só, é o que diz que é crente, né? E aí, não, vai. Não, peraí. E estes, sacudindo contra aqueles o pó dos pés, partiram para Icônio. Os discípulos, porém, transbordavam de alegria e do Espírito Santo. O caso saiu do ringue. Sai do ringue, exatamente, deixa Deus lutar a sua luta. E é um negócio tão bonito, porque é o seguinte, observa bem, eles incitavam as mulheres nobres e os principais. Por quê? Porque as mulheres de alta posição, elas teriam algum tipo de influência, e os principais a mesma coisa. Então, trazendo para o nosso contexto, qual é a situação? A gente vai nas pessoas que têm voz, a gente vai naquelas pessoas que o pessoal, o irmão fulano de tal falou, e aí quando essas pessoas falam, o que acontece? Elas mobilizam a massa. Só que os discípulos, eles entendem o seguinte: sacode o pó, como assim? Não quer? Tem quem queira, vamos continuar pregando, e pregando como? Com a alegria. Deu para entender? Aquela sensação de que assim, eu tenho um chamado, eu estou fazendo aquilo que Deus mandou fazer, e eu vou fazer com a maior alegria, e não, por exemplo, entre olhar para o que Deus está fazendo, ou olhar para o que o diabo está mostrando, eu prefiro focar no que Deus está fazendo. Deixa o diabo fazer picareta, fazer cambalhota, deixa ele para lá. Eu vou focar naquilo que Deus está fazendo. E quando eles focam no que Deus está fazendo, observa bem, alegria. E uma alegria que vem do Espírito. Percebe? Isso é muito bom. Entendeu? E aí, continuando aqui, a gente tem em Listra a cura de um paralítico, dos versículos 8 a 10 do capítulo 14, a reação da multidão, versículos 11 a 13 do versículo 14, a pregação de Paulo, versículo 14 a 18 do capítulo 14, a interferência dos judeus de Antioquia e Icônio, versículo 19 do capítulo 14, Paulo apedrejado e deixado como morto, revive, versículo 20 do capítulo 14, em Derbe e viagem de volta a Antioquia da Síria, versículo 21 a 26 do capítulo 14, relatório à igreja, versículo 27 e versículo 28 do capítulo 14. E aí a gente segue para o próximo bloco. A conferência em Jerusalém, capítulo 15, versículos 1 a 35. E aí a gente tem 7 subpontos. 1. Judaizantes vão a Antioquia, versículos 1 e 2.
do capítulo 15. Paulo e Barnabé enviados a Jerusalém, versículos 3 a 5. E aí a gente tem o concílio de Jerusalém, versículos 6 a 29, com 2 subpontos. O discurso de Pedro, versículos 6 a 11. Paulo e Barnabé relatam suas experiências, versículo 12. Voltando para o quarto tópico, Tiago, o meio-irmão de Jesus, fala, versículos 13 a 21. A delegação volta para Antioquia, versículos 22 a 35. Paulo e Barnabé se separam, versículo 36 ao 41, do capítulo 15 ainda. As igrejas da Galácia são revistas, já é o capítulo 16, versículo 1 a 4. E aí vem a quarta sentença transicional, capítulo 16, versículo 5. Quem pode ler, por favor? Assim, as igrejas eram fortalecidas na fé e, dia a dia, aumentavam em número. Meu Deus. Entende que assim, a cada crise, há um encerramento da narrativa, de um trecho da narrativa, dizendo o seguinte: nada me aborrece, a vida segue, a fila anda, a catraca gira, toca o barco, Deus é fiel, e vamos que vamos. Mas eles por dentro deviam ficar mordidos também. Somos seres humanos. Entretanto, o que acontece é que Deus renova a alegria, Deus renova a esperança, Deus renova as forças. Terrorista. Entende? Porque o que acontece? Obviamente que a nossa energia é drenada. Tem gente que está ali só chutando a nossa canela, não tem como. Entretanto, Deus é aquele que vai refrigerando a nossa alma, certo? Então, Ele é aquele que faz a gente voltar para a estrada e seguir com a vida da gente. Seguindo, né? Indo para o próximo, para o próximo trecho aqui, a crescente igreja gentia e a autoexclusão dos judeus. A gente tem, que é do capítulo 16, versículo 6, ao capítulo 19, versículo 20. Nós temos a chamada para a Macedônia, capítulo 16, versículos 6 a 10. Em Filipos, versículos 11 a 40 do capítulo 16, com os 5 tópicos. De Troade até Filipos, versículos 11 e 12. Vem a conversão de Lídia, versículo 13 a 15. Paulo expulsa o espírito da menina, versículos 16 a 18. Aprisionamento de Paulo e Silas, por causa disso, né? Versículo 19 a 24. Conversão do carcereiro e soltura da prisão, versículos 25 a 40. Aí vamos para o ponto 3. Em Tessalônica, capítulo 17, em Tessalônica, versículos 1 a 9. Em Bereia, versículos 10 a 15. Em Atenas, versículo 16 a 34. Em Corinto, já no capítulo 18, versículos 1 a 17. Paulo, ao voltar para Jerusalém, passa por Éfeso, capítulo 18, versículos 16 até capítulo 19, versículo 19. E aí, no primeiro tópico, Paulo prega na sinagoga, capítulo 18, versículo 16 a 21. Continua sua viagem, versículo 22 a 23. Apolo em Éfeso e Corinto, versículo 24 a 28. Paulo retorna a Éfeso, capítulo 19, versículo 1. Paulo e os seguidores de João Batista em Éfeso, versículos 2 a 7. Paulo deixa a sinagoga, versículo 8 a 10. O trabalho de Paulo em Éfeso, versículo 11 a 19. E a quinta sentença transicional, capítulo 19, versículo 20. Quem pode ler? Assim, a palavra do Senhor crescia e prevalecia poderosamente. Aqui, pastor, não é isso aí? Capítulo 19, versículo 20. Deixa eu ler esse aqui também. Tá. Aqui, ó, 19, aqui, ó. Também muitos dos que haviam praticado artes mágicas
Não, perdão. Se fosse 50 mil pessoas. Mas era o valor do livro, 50 mil de nada. Ah, sim. Então, aí eu não sei se dá para perceber que assim, com todos os problemas, a gente tem a autoexclusão dos judeus, mas a palavra continua avançando, a obra continua crescendo. Mais uma vez o diabo perdeu. Então é muito importante a gente ter uma dimensão espiritual da realidade, porque o que acontece? Às vezes a gente tem aquela ideia de que a gente vence quando a gente vence. Às vezes a gente vence, mas todo mundo perde. Às vezes a gente perde, aparentemente, mas quem perdeu foi o império das trevas. Quando Jesus é açoitado, espancado e crucificado, parece que Jesus perdeu, mas no mundo espiritual Jesus ganhou. Entende? Às vezes a gente acha que está ganhando, mas está perdendo. Às vezes a gente acha que está perdendo, mas está ganhando. Só que isso, como diz a Bíblia, as coisas espirituais a gente discerne espiritualmente. Tem gente que não vai perceber isso nunca. Tem gente que acha que está ganhando quando está perdendo. Seguindo o último bloco aqui, o último núcleo, a viagem a Roma para pregar o Evangelho sem impedimentos. Capítulo 19, versículo 21, até o capítulo 28, versículo 31. Os futuros planos de Paulo, a gente vai observar no primeiro bloco, futuros planos de Paulo, versículo 21 e 22, a revolta em Éfeso, versículo 23 a 41, do capítulo 19, Paulo visita a Macedônia e aceita, e Acaia, Paulo visita a Macedônia e Acaia para coletar uma oferta para os santos em Jerusalém, capítulo 20, versículos 1 a 6. Paulo em Troas, a morte e recuperação de Eutico. Eutico, lembra, né? Estava cochilando na hora da pregação, caiu, morreu. E aí nisso o pregador foi lá e ressuscitou ele. Não cochila no meu não, porque eu não ressuscito ninguém não, hein? E aí, capítulo 7, capítulo 20, versículos 7 a 12. 5. A despedida de Paulo aos anciãos em Mileto. Esse texto de Atos para mim é muito lindo. Capítulo 20, versículo 13 a 38. Em Tiro, capítulo 21, versículos 1 a 6. Em Cesareia, capítulo 21, versículos 7 a 14. A chegada a Jerusalém, versículo 15 e 16 do capítulo 21. A prisão de Paulo em Jerusalém, capítulo 21, versículo 17 ao 23, versículo 25. Vamos lá. Tem como, deixa eu ver aqui, como tópico, tem como subtópico aqui, como tópico, a revolta no templo, versículos 17 a 40, o discurso de Paulo à multidão, no capítulo 22, versículos 1 a 21, Paulo é forçado a alegar sua cidadania romana, versículos 22 a 29 do capítulo 22, Paulo perante o Sinédrio, capítulo 23, versículos 1 a 11, Paulo enviado a Félix em Cesareia, capítulo 12 a 35, versículo 12 a 35 do capítulo 23. E aí vamos ao décimo bloco desse núcleo aqui da viagem para Roma. Paulo em Cesareia, capítulo 24, versículo 1 ao capítulo 26, versículo 32. E aí temos o tópico dele, perante Félix, versículos 1 a 26 do capítulo 24, perante Festo, versículo 27 do capítulo 24 até o versículo 5 do capítulo 25. Paulo é forçado a apelar para César, capítulo 25, versículos 6 a 12. Paulo perante Herodes Agripa 2, capítulo 25, versículo 13 até o capítulo 26, versículo 32. E aí vamos para o bloco seguinte, o bloco 11, a viagem a Roma, capítulo 27, versículo 1 ao capítulo 28, versículo 15.
dividido pelos seguintes tópicos. Primeiro, viagem a Creta, versículos 1 a 8 do capítulo 27. Depois, o conselho de Paulo é negligenciado, versículos 9 a 12 do capítulo 27. Perigos durante a viagem, o versículo 13 a 26 do capítulo 27. Ah, meu Deus do céu, Heron Amaro, pastor, sou seu fã, me mande mais um abraço antes de terminar, agora está ao vivo outra vez, um abraço, Heron. Abraço para ele. Isso aí, gente, dá um abraço para ele. Isso, um abraço, Heron, um abraço, vamos embora. E aí, nesse caso, né, seguindo aqui, a gente tem os perigos durante a viagem, versículo 13 a 26 do capítulo 27. Depois, o naufrágio, versículo 27 a 44 do capítulo 27. Em Malta, versículos 1 a 10 do capítulo 28. Chegada a Roma, versículos 11 a 15 do capítulo 28. E aí, o último bloco, bloco 12, em Roma, quando a gente vê aqui, versículo 16 a 30. Paulo em casa alugada com guarda romana, versículo 16 do capítulo 28. Paulo e os judeus romanos, versículo 17 a 22. A autoexclusão dos judeus da salvação de Deus, versículo 23 a 28 do capítulo 28. E o evangelho avança sem impedimentos, versículo 29, 30 e 31. Então a gente percebe, e a gente vai terminar, né, a leitura a partir desse livro de Brodus, David Haley, da antiga Juerp, Introdução ao Novo Testamento. E não sei se dá para perceber que diante de tudo isso aqui, que Lucas ele tem uma palavra otimista acerca da caminhada da igreja. O bicho pega, né? A bala come, é sofrimento, perseguição, trairagem. É um filme de aventura, né? É um filme de suspense, de intriga, né? De ação, é de tudo ao mesmo tempo, né? Então puxando o tapete do outro. Eu estou dando muita oferta, que nada, maior armação para eu impressionar o pessoal. É chicotada, é pancadaria, é prisão, é acidente. Aí você tem tempestade e aparece anjo e acontece um monte de coisa, degola a cabeça, o bicho pega. Entretanto, a palavra de Deus crescia e se fortalecia, a obra crescia, a igreja avançava, o evangelho era pregado. Ou seja, nada nem ninguém pode deter o avanço da obra de Deus. O que ele falou aqui, pastor, no 28, tomai, pois, conhecimento de que esta salvação de Deus foi enviada aos gentios, e eles a ouvirão. Dita estas palavras, partiram os judeus, tendo entre si grande contenda. E lá embaixo, mais uma vez, pregando o reino de Deus, e com toda intrepidez, sem impedimento algum, ensinava as coisas referentes ao Senhor Jesus Cristo. Esse é o caminho. Preso, açoitado, perseguido, pregando. Vou só fazer uma pergunta a Vossa Excelência. O apóstolo Paulo ele foi decapitado em Roma, não é isso? De acordo com a tradição. A Bíblia não diz. Se diz, me conta. Até hoje eu não... Eu aprendi aqui no seminário que Paulo foi decapitado. Eu não estou dizendo que não foi, eu estou dizendo que a tradição diz, a Bíblia não diz. Ou diz, se diz, me mostra. O apóstolo Paulo, ele como é que se diz? Ele desejava ir para Roma no final da sua caminhada, para ele expor, pregar o evangelho ali em Roma. Mas era o propósito de Deus. A gente percebe que assim, Paulo realmente o que ele queria onde a maioria dos lugares onde eu prego eu falo sobre isso. Assim, Paulo era um cara que ele tinha poucas oportunidades, mas ele explorava essas poucas oportunidades ao máximo.
como judeu e a sinagoga, aproveitava para pregar. Ele ia ao Areópago, aproveitava para pregar. Ele estava, por exemplo, preso, aproveitava para escrever. Ou seja, ele... Está entendendo? Assim, ele era um camarada extremamente produtivo. E é o que eu pelo menos observo no nosso contexto como crente. A gente, com a tecnologia que tem, Paulo não tinha uma máquina de datilografar, Paulo não tinha uma fotocopiadora, Paulo não tinha a empresa de correios e telégrafos, Paulo não tinha uma bicicleta, Paulo não tinha uma moto, Paulo não tinha nada aos nossos olhos, mas era extremamente produtivo. Eu estou aqui, gente de outro estado, de outro país pode estar me assistindo agora, e às vezes eu faço o quê? Eu entro na rede social para falar mal do Jefferson. Dá para entender? Então observa bem a questão da produtividade do cara. Ele, por exemplo, ao mesmo tempo que ele apela para ir para César, ele prorroga o tempo dele aqui. Entende como é que é o negócio? Porque Ágabo lá atrás, eu não sei quantos lembram dessa profecia, Ágabo deixa claro para ele. Eu até falo sobre a profecia de Ágabo no meu livro Pastor para quê? Uma provocação honesta sobre aquilo que o pastor deve ser e fazer. Compre esse livro. E aí, em relação a isso, Ágabo vai, pega os cintos de Paulo e fala: o dono desses cintos aqui vai ser preso. Olha, vai comer um giló, vai cortar um dobrado. E Paulo deixa claro: estou esquentando cabeça com isso não. Vai acontecer, tá entendendo? Vai acontecer, eu não estou nem aí. E o que acontece? Ele, por exemplo, ele não aceita a morte ali, pronto, acabou. Não, eu apelo para César. E nessa brincadeira a coisa vai postergando. Aí navega, fala do evangelho, vai para tal lugar, fala do evangelho, vai para a ilha, fala do evangelho, vai para Roma, fala do evangelho, fica preso, fala do evangelho e vai nessa brincadeira aí, entendeu? Escreve cartas da prisão, carta pastoral. Rapaz, é um negócio de louco, Então, por exemplo, eu tinha feito um blog para colocar textos, só que eu demorei a publicar texto, eu perdi meu blog. E aí eu olhei para isso e falei assim: meu Deus, eu tinha que ter uma disciplina de pelo menos um texto por semana, pelo menos isso. Entende? Aí você olha que é o seguinte, gente, eu não sei se dá para vocês perceberem, eu olho para a vida do apóstolo Paulo, eu vejo que eu não posso desperdiçar a oportunidade. A gente tem rede social, a gente tem um monte de coisa, tá dando para entender? Assim, a gente tem uma chance muito grande, muito grande. Olha, as igrejas, por exemplo, as igrejas hoje, elas têm uma chance de divulgar os seus trabalhos que as igrejas de 30, 40 anos atrás não tinham. Sabe, a gente tem a publicidade que a gente pode fazer hoje. Uma igreja de 40 anos atrás, só se tivesse muito dinheiro para divulgar alguma coisa na televisão. A gente hoje, qualquer celularzinho, cara, você faz um vídeo. A minha aula aqui está indo para tudo quanto é canto. Tá dando para entender? Vídeo meu vai para Angola, cara. Assim, é uma chance que a gente tem. Eu não sei se dá para perceber. Assim, eu olho para o apóstolo Paulo e falo assim: eu não tenho o direito de desperdiçar a oportunidade. Não tenho. Ele naquela situação, imagine, ele alugou uma casa, olha, para deixar ele dentro de uma casa, um guarda perto dele, eu acredito que ele estava com as cadeiras. E está lá escrevendo. E o cara está ali escrevendo e pregando a palavra de cadeia. Se a outro fica assim: ó vida, ó céus, ó azados. Não, ele está lá. Por quê? Porque Paulo está preso, mas o evangelho não está preso. É isso que é importante para a gente. Olha aí como é que é o negócio. Olha quanto tempo o cara morreu. E o texto do cara está aí. Os textos do cara estão aí até hoje edificando a vida da gente. Então eu não sei se dá para perceber. Imagina, né, se ele tem uma mentalidade do tipo: já que eu estou preso, não sei o que. Não, tá ele lá, ó, tá ele ali, ó, tá ele lá. Isso tem que servir para a gente. Não é porque eu passei por um perrengue, não é porque eu tomei uma facada no rim, não é porque alguém me deu uma rasteira que o evangelho vai parar. A obra continua. Só cortando aqui rapidinho, o Carlos, ele está aqui, né? Ele começou a escrever alguns textos,
de soltar. Ó, falta 10 para as 9, hein? Mas vai. Entendeu? Ele começou a escrever um texto e começou a mandar. E ele falou, caramba, daqui a pouco tinha gente retornando para ele dizendo assim, ó, caramba, essa palavra me fez bem. Tá dando para Pedindo entender? conselho, aí eu falei, cara, Tá vendo? olha só. Ou seja, ele falou, ele já está agora preparado. Eu falei, cara, pelo menos uma por dia eu tenho que preparar. tá vendo? Eu só fazia efeito. Mas é, exatamente. Enquanto tem crente que manda bobeira, né? Não estou dizendo que a gente não vai brincar, não vai fazer 1 hora tal, mas tem gente que só manda bobeira, né? Ou quer mandar alfinetada para os outros. O tempo que faz isso, faz um negócio que edifica, né? Remenda o tempo, porque os dias são maus. Dentro do texto, Né? ele usa Ó, a interpretação, dentro do teu texto. Vamos embora. Os grandes estudiosos, né, que Paulo estudar a respeito da vida dos apóstolos, realmente Paulo foi decapitado em Roma, na cidade de... porque ele era acusado de um crime por ele ser romano. cristão. Lealdade, ele era um cidadão romano, então teve um crime que ele cometeu contra a cidadania romana, e ele estava preso, ele foi decapitado na via Ostiense e não por crucificação. Porque tem alguns pregadores que dizem que Paulo foi crucificado igual a Jesus, de cabeça para baixo. Não? De cabeça para baixo, a tradição diz que foi Pedro. No filme, eu fui decapitado no filme recente agora. Não, isso aqui caiu na aula em matéria. Eu estudei a respeito dos 12, então 6 estudos católicos dá essa versão. Beleza, então, minha gente, vamos encerrar.